abraço, minha gente. Hoje, terça-feira, estamos começando pela nossa querida TV Horizonte mais um programa Jogada de Classe. E vocês sabem, todos vocês podem nos acompanhar o programa Jogada de Classe pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. Basta baixar o aplicativo da Rede Catedral pelo App Store ou pelo Google Play. É muito simples. Baixe o aplicativo e confira o Jogada de Classe, assim como os demais programas da TV Horizonte e também da Rádio América, nossa querida Rádio América. Tudo isso, repito, no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou, claro, na sua belíssima TV que você tem aí na sua sala, tá bom? Então, esteja sempre conosco, de 1 às 2, reprise às 11 da noite e você pode também palpitar, mandar recado, reclamar, pode criticar, pode elogiar, só não pode bater na gente. Aí a coisa fica meio complicada, né? Bater na gente não pode. Porque de vez em quando você fala umas coisas aqui que o torcedor fica tão da vida que dá vontade de bater na gente. Eu vou meter a mão nesse Orlando Augusto, que falando. A gente colocou aqui no meu Twitter que eu teria dito que o Fábio está pedindo para sair do Cruzeiro. Não, eu não falei isso. Eu falei que eu acho que o Cruzeiro poderia fazer um dinheiro acertando com o Fábio. Ou que o Cruzeiro deve ao Fábio, que não deve ser pouco dinheiro pelo salário do Fábio, que é muito alto. Então, se deve 2 meses, 3 meses de salário, mais imagem, não sei o quê, vai aí uma grana violenta. E deixar que o Rafael tenha a grande oportunidade da vida dele de ser realmente o titular do Cruzeiro. Aí o cara colocou lá que eu teria dito que eu falei que o Fábio está pedindo para sair do Cruzeiro. Aí dá vontade de eu ir aí dar um tapa no você, viu, cara? Mas eu não sei quem é, não vou fazer isso, até porque eu tenho educação. Mas, enfim, essas redes sociais, hein, Fábio? Que sempre movimenta. Um abraço, Orlando, para você que acompanha em casa. Sempre movimenta o noticiário esportivo e também as especulações, né? O torcedor ele se manifesta pela rede social, Orlando. É uma ferramenta nossa e também do torcedor. Agora, que o Fábio vai sair, eu até acredito que sim. Mas se depender dele, não. Né? Para você, Alan Passos. Boa tarde, Orlando, aos amigos, a você que nos acompanha na TV Horizonte. Também acho que as redes aproximaram esse contato. Tem um lado muito positivo de aproximar a gente que é jornalista, do torcedor, que também participa ativamente, mas tem esse problema, né? A gente é responsável pelo que fala, não pelo que o torcedor entende, mas isso acaba acontecendo. No caso do Fábio, é determinante, na minha opinião, para a sequência do Rafael no Cruzeiro. Porque se o Fábio permanecer, se eles se acertarem, aí é a hora, acho que, da equipe que cuida da carreira do Rafael chegar na direção do Cruzeiro e falar, então vamos acertar aqui uma saída amigável, nem que seja por um empréstimo de 2 temporadas, como chegou a se cogitar para o Grêmio, para o jogador também ter sequência, porque a gente fala do Rafael como se ele fosse um menino, mas já tem 30 anos, né? Até se o Cruzeiro pretende usar ele como Rafael titular... já tem 30 anos? Rafael? O Rafael já tinha 20 e poucos anos, Pois é, a gente tem essa imagem, é um jogador a aparência dele é de mais completar jovem. 30 anos, tem 29 para 30. Então, se ele ainda pretende ser usado como goleiro titular por muitos anos do Cruzeiro, tem potencial para isso, é bom ele sair para ganhar uma rodagem e depois retornar. Mas eu falei, Thiago Fernandes, especificamente do Fábio, porque eu achei que era o nome para acontecer esse fato. Mas tem outros no Cruzeiro também que deveriam sair para dar oportunidade a outros que estão batendo na porta, né? Boa tarde, Orlando. Boa tarde aos amigos. Eu acho que não é só o Fábio. Acho que talvez o Fábio pudesse sair e acontecer mais ou menos o que o Alan falou aqui com a gente sobre o Rafael, sobre ele ter mais oportunidades, mas acho também que não é só ele. Acho que talvez ele pegando no meio campo, um Robinho pode sair. A gente sabe em que pese a lesão dele. É um jogador que talvez possa ter a vida em outro clube, decidir o futuro dele em outro clube. Talvez o próprio Rodriguinho, que chegou, ficou 1 ano, mas acabou não jogando com tanta regularidade no ano passado por conta de lesões. Então não é só o Fábio, acho que tem mais jogador aí que pode dar adeus à torcida, ao clube e caçar o seu rumo, na verdade, né? Vamos inverter agora, vou começar da esquerda para a direita e o Guido Jorge vai me falar, mas já vou mudar a pergunta para você vai ficar até mais à vontade para responder. E lá no Galo, quem é que tem que sair para dar oportunidade ao outro lá, Guido? Orlando, eu vejo que no atual composição do elenco do Atlético, que vem se apresentando, na verdade... Claro que tem nomes que podem sair, mas, na verdade, o Atlético precisa estar adicionando nomes ali, né? A gente teve a lateral esquerda, o Fábio Santos, ele hoje permanece como titular, não tem alguém nem para fazer sombra para ele. Talvez o Patrick, né, vai ser colocado naquela forma ali, já que o Guga chegou, o outro rapaz também chegou. O Mailton, né, que veio, apresentou um bom futebol. E a grande situação do Atlético que me incomoda, pessoalmente,
é o ataque do Atlético, que já vem incomodando desde o ano passado. Eu fui um grande crítico do Di Santo, vocês sabem disso, e eu me recuso a acreditar que o Atlético vai começar um ano tendo o Di Santo como homem-gol do Atlético. Mas, por exemplo, vou te cortar, me perdoe essa Sim. ousadia e falta de educação. Não é hora do Ricardo Oliveira andar para que seja chamado um outro ali? Vamos conversar sobre isso. É um pensamento que eu vou um pouco na contramão do que vem se falado e vem se pensado, Orlando. Eu vejo assim que isso não é só no futebol, mas na vida. Quando você tem algo que dá dando errado, como é que a gente faz? A gente troca e coloca uma solução para que dê certo. Isso é o de costume. O Atlético teve 3 atacantes, né? O Alejandro, o Di Santo e o Ricardo Oliveira. Nenhum dos 3 deu certo. Então eu passo a analisar que talvez não seja o errado, não seja o jogador. Porque se fosse o jogador, algum dos 3 teria que pelo menos dar uma sobrevida ao time. Isso não aconteceu. No caso que nós temos hoje de Santo e Ricardo Oliveira, que são os 2 nomes. O Ricardo pode andar? Até pode, até pela idade. Não, andar em campo já está andando. Não, isso é exatamente. Mas para concluir, Orlando, eu vejo no Ricardo, quando você pega, por exemplo, o histórico do Ricardo, eu acredito que numa nova composição do time, com novos ares, o Ricardo possa ter passado por um momento difícil, como todos passamos, e possa vir a fazer verão de novo na vida dele. Ele tem um histórico para isso. O Di Santo, o histórico dele não existe. Então, assim, concluindo, o Atlético precisa de um nome para ser um homem-gol do Atlético, para encaminhar o ataque do Atlético. Mas na falta dele, hoje, eu apostaria no Ricardo Oliveira. Acredita mais no Ricardo do que no Sem Di dúvida. Santo, né? Dá para se entender esse argumento, já cortando a ordem, mas dá para entender esse argumento de acreditar mais no Ricardo, como o Guido falou, por causa da trajetória. Há muito tempo, e eu sinceramente não lembro de ver uma temporada do Ricardo Oliveira ruim como foi essa de 2019. Ele teve outros momentos que ficou um período ou outro sem fazer gol, mas não uma temporada tão ruim por completo. E é um cara que se cuida muito, a gente sabe que não é por questão de problema físico, de falta de entrega, é um profissional que todo mundo elogia, mas não funcionou como centroavante do Atlético em 2019. Acho que você contratando mais um centroavante, que o Atlético inegavelmente precisa contratar um centroavante, fica difícil manter esse novo centroavante que vier, mais o Ricardo Oliveira e mais o Di Santo. Mas também dispensar o jogador custa caro e mercado os dois não parecem ter nesse momento. Esse que é o problema. Pode falar. Vai. O que a gente vê hoje é o Atlético procurando um centroavante no mercado. Claramente, o Atlético tenta o empréstimo do Davidson do Palmeiras. Muito se falou em proposta de compra desse jogador, mas o Atlético tenta um empréstimo com a intenção de trazê-lo. Se der certo, efetiva essa compra. E como opção de compra. Também não sei se seria a solução. Comentando assim em cima do que pode acontecer, dessa especulação, dessa possibilidade do Atlético, eu não sei se o Davidson seria a solução. Acho até que é um jogador razoável, que pode ajudar o time, tem aquele espírito de luta que o torcedor gosta, mas não sei se seria o jogador para chegar, vestir a camisa 9 do Atlético e dar o que a torcida espera, que é fazer gols, né? E os outros 2 que estão aqui hoje não conseguiram fazer com tanta frequência no ano passado. Também acho, concordo com o Thiago, não sei se o Davis seria esse nome. A verdade é que o mercado não tem centroavantes. Essa é a grande dificuldade. E pegando a carona no que disse o Guido sobre a lateral esquerda do Atlético, é um problema crônico já há muitos anos. O Fábio Santos foi massacrado no ano passado. Todos se recordam disso. Fez jogos abaixo da média, abaixo da crítica. Tem o garoto lá que é o Hulk, que vai agora ser emprestado, vai para o Paraná Clube. A gente não sabe o investimento que foi feito, enfim, quais foram as bases para que o Hulk se transferisse ao Paraná. Tem o Hernandes, que foi um dos investimentos do ano passado também. O próprio Rui Costa, diretor de futebol, admitiu que errou. Ele errou na contratação do Hernandes e disse que ninguém está ileso a isso, está imune a isso. Enfim, o Atlético tem, ou teria, a rigor, além do Fábio Santos, o garoto da base, que é o Hulk, já não é mais da base, ele foi promovido em 2018, e teria o Hernandes, que foi a aposta, o investimento do clube. Ninguém deu certo, ou seja, é uma posição que eu até acho que é mais carente ainda do que o próprio camisa 9, do que o próprio centroavante. E mostra como o Galo errou nos últimos anos com o lateral esquerdo, porque estão voltando de empréstimo o Mansur, que o torcedor não quer ver nem pintado de ouro, com toda a razão, e com um contrato de 5 anos quando foi contratado. Então ele ainda tem mais 2 anos de contrato com o Atlético. Jogou no São Bento, que foi rebaixado da Série B para a Série C. E o Danilo Barcelos, que voltou do Vasco, mas ainda não tem nenhuma expectativa de ser reaproveitado. Então o Atlético vem errando sucessivamente com laterais esquerdos. O último lateral que caiu nas graças da torcida, o Douglas Santos. Douglas Santos foi vendido. E os primeiros 6 meses de Fábio Santos. De lá para cá, o jogador que se mantém pelo nome. Ok, meus amigos, quero falar de Pedrinho Baterias para vocês, que são meus amigos aí. Eu desejo o melhor para vocês. Portanto,
por causa disso mesmo, eu indico Pedrinho Baterias. Há mais de 50 anos, Pedrinho Baterias é líder absoluto no mercado de baterias em BH. Tem 4 lojas estrategicamente localizadas para atender com rapidez, com segurança, com conforto. Tudo isso que seja bom para você. Aproveite, se for necessário, evidentemente. Tem lojas nos bairros Renascença, Planalto, Sion e também em Contagem. Já inaugurada uma linda loja. Pedrinho Baterias. Baterias de carros a caminhões. As melhores marcas, os melhores preços, tudo isso para você ficar feliz da vida. Pedrinho Baterias, não dorme. Tem plantão até às 2 horas da manhã, hein? Está na balada aí, aconteceu algum problema? Alô, Pedrinho Bateria, o Orlando falou que você fica aí até às 2 horas da manhã. Manda a minha bateria. Na hora chega para você, tá bom? Vai de moto, é rapidinho. Escolha a loja mais perto de você, porque aí as coisas ficam muito mais fáceis. Muito bem. Então, já demos uma pincelada aqui na Atlético e Cruzeiro. O América a gente vai falar mais adiante, porque está tranquilo, só treinando, e faz muito bem, diga-se de passagem, né? Porque cada vez quanto mais treina, imagina-se, melhor fica, não é verdade? Tem a questão aí do Mateuzinhos, mas ninguém confirma nada. Ontem falou-se aqui de, acho que o Atlético falou que poderia fazer uma proposta para o Mateuzinho, mas tudo isso foi desmentido, não existe nada. Enfim, a gente volta daqui a pouco com muito mais para você. Vamos falar dos clubes que vão disputar o Campeonato Mineiro deste ano. E você precisa conhecer quais serão aqueles que vão compor. São 12? 12. Os 12 clubes do Campeonato Mineiro. Isso é muito importante. Até já.